Olá, meus queridos da LAC, tudo bem? Sejam bem-vindos. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos estudar sobre as alterações recentes que ocorreram no crime de roubo, inclusive com a polêmica da majorante do uso de emprego de arma de fogo. E lembrando aos senhores, que, em verdade, essa lei, ela operou alterações também, além da polêmica do emprego de arma, no tocante ao emprego de explosivos e também com relação à pena que é cominada para o crime de latrocínio, que está previsto lá no artigo 157, parágrafo 3º. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal da LAC, dê um clique aí na sua tela para acompanhar tudo o que a LAC traz para você de novidade, de ajuda em auxiliar você na sua preparação de concurso público. Pois bem, gente, primeiro detalhe, é uma lei recentíssima, tem pouco menos de um mês, e vejam vocês que ela, portanto, a partir de agora, todos os códigos, os vademecums da edição de 2018, eles já estão desatualizados. Certamente que, se por acaso esse tema, crimes contra o patrimônio, for cobrado na sua prova, sem dúvidas nenhuma que a alteração no crime de roubo e também no crime de furto, que não é o objeto do nosso estudo hoje, esse último com relação ao crime de furto, vai ser cobrado na sua prova. Então, a primeira coisa que nós temos que nos recordar é que nós tínhamos, antigamente, no parágrafo 2º do artigo 157, então, lá no artigo 157, que é o crime de roubo, no parágrafo 2º, no inciso 1º, nós tínhamos uma majorante que era denominada emprego de arma, ok? Dentro desse contexto, o que nós tínhamos antes da alteração? Nós trabalhávamos com uma interpretação com relação a essa causa de aumento de pena mais ampla. Então, veja, a arma aqui, ela era interpretada de uma forma ampla. Portanto, nós tínhamos o gênero que era arma e nós tínhamos as espécies arma própria e arma imprópria. Veja, dentro desse contexto, o que acontece? Armas próprias são aqueles artefatos confeccionados para aquela finalidade principal. Então, por exemplo, arma de fogo, é uma arma própria. Espada é uma arma própria. Punhal é um artefato, uma arma confeccionada para esse desiderato, que é apunhalar. E por outro lado, nós tínhamos também sendo considerados como arma, já que tratando de uma interpretação ampla, as armas impróprias, que são aqueles artefatos confeccionados para uma finalidade cuja ela não é de produzir, de ocasionar, por exemplo, perfurações, assim como é o caso de uma arma própria. Então, por exemplo, nós temos um pedaço de vidro, uma barra de ferro, uma faca de mesa, veja, confeccionados não para o desiderato, como nós temos a arma própria. Mas nessa interpretação ampla, tanto a arma própria, ou seja, confeccionadas justamente para serem empregadas como artefatos letais, quanto à arma imprópria, artefatos confeccionados para outra finalidade, mas que também produzem lesões. Veja, agora nós temos, portanto, uma interpretação diferente. Então, antigamente nós tínhamos armas próprias e impróprias, sejam elas armas brancas ou cruentas. Qual é a diferença?
cruenta de sangue, de vermelhidão, arma de fogo, arma branca, armas não cruentas, facas, espadas. Então veja, nós tínhamos essa interpretação ampla que acabava por englobar essas duas naturezas de arma. E aí veja o que aconteceu com a lei nova. Ela modificou essa interpretação. Então o que ela fez na verdade? Ela revogou esse inciso primeiro. Então, quem está em casa acompanhando agora esse ao vivo, já risque, né? Passe aí uma caneta, um lápis por sobre o inciso primeiro do parágrafo 2º, porque foi revogado. E veja, o legislador, ele deslocou essa majorante para outra, e aí ele restringiu o alcance do emprego da palavra arma. Então veja, o que aconteceu? No parágrafo 2º, portanto, nós tivemos a revogação, veja o inciso 1º, e aí o que aconteceu? No parágrafo 2A, houve a criação de uma nova majorante. Então, o que acontecia antes? Antes nós tínhamos as majorantes concentradas no parágrafo 2º e a causa de aumento de pena, ela é e ainda se mantém flutuante de 1/3 até a metade. E aí, o que aconteceu no 2A? Veio uma nova modalidade de causa de aumento dividida em 2 incisos. Então, portanto, veja, no inciso 1º, olha só a interpretação agora diferente do emprego de arma. O que era só emprego de arma no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, me perdoem, agora passou a ser emprego de arma de fogo. Então, portanto, o que houve aqui? Uma restrição à interpretação que nós tínhamos até antes da alteração com relação ao emprego de arma. Então, antigamente podíamos trabalhar com arma própria e imprópria, e agora não mais. Agora nós temos, portanto, aqui a nomenclatura arma de fogo. Então, no que isso vai repercutir agora? Então, veja, esse parágrafo 2A, que restringiu e que, portanto, trabalha agora com arma de fogo, veja, o que acontece, portanto, com as pessoas que foram condenadas sob a égide dessa majorante e que utilizaram arma imprópria, por exemplo? Então, veja, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma lei nova, maléfica, prejudicial, também chamado de novatio legis in melius. Impégios, me perdoe. In melius, me perdoe. Então, veja, lei nova, benéfica, também chamada de novatio legis in melius. Porque, veja, o que antigamente trazia uma majorante em um contexto fático mais gravoso, agora traz uma majorante no contexto fático mais restrito. Então, veja, se o agente, ele praticou, por exemplo, um crime de roubo com o emprego de uma faca e o magistrado, ele confirmou isso na prolação da sentença condenatória, aplicando pelo uso do emprego de faca uma causa de aumento, veja, o que acontece agora com esse agente que já se encontra no estabelecimento prisional cumprindo pena. Veja, aí surge a polêmica na qual os juristas todos estão discutindo. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender, é uma lei nova para melhor, é uma lei nova benéfica, porque ao suprimir o emprego de arma imprópria, ela traz um benefício para aqueles que foram condenados à época e que tiveram suas penas aumentadas em razão
desse emprego de arma branca, por exemplo. E veja, tecnicamente nós não poderíamos falar em revisão criminal, porque, veja, não sobreveio nada desde a prolação da sentença, dentro do lapso temporal, que maculou a prolação da sentença na época em que ela foi publicada. Por quê? Ora, quando a sentença foi prolatada, ela foi válida e ela estava de acordo com as disposições da lei vigente na época. Por outro lado, gente, também não seria o caso de um recurso de agravo e execução, porque, veja, não sobreveio nenhuma anormalidade no tocante à execução da pena. Na verdade, nós temos tão somente uma lei nova para melhor. Portanto, até a presente data, os juristas, os doutrinadores, eles têm se firmado de que seria cabível simplesmente uma petição endereçada para o juízo da execução penal, para que ele possa reajustar a pena que está sendo cumprida para os moldes da lei nova para melhor. Agora veja, com relação aos outros reflexos, quem está respondendo por processo ainda, processo criminal, e se porventura o crime se consumou mediante o emprego dessa arma branca, naturalmente que esse agente, o magistrado, quando for prolatar a sentença, ele já vai considerar unicamente o emprego da arma de fogo, ok? Então, fiquem atentos para esses detalhes. Ora, se a época da consumação do crime ele empregou uma arma imprópria, vejam vocês, tudo bem, na denúncia criminal a ser oferecida, o promotor de justiça, ele vai capitular como sendo roubo simples. Por que roubo simples? Ora, porque a arma imprópria não mais está constando como circunstância que aumenta a pena, ok? Então, portanto, se está na fase policial, se está no processo, automaticamente, no ato da prolação da sentença, por ser uma lei nova para melhor, ela vai retroagir para alcançar os atos praticados antes da sua entrada em vigor. Por outro lado, se o agente ele já se encontra na execução da pena, também através de uma petição, um requerimento, o juízo da execução penal ele irá reajustar, redimensionar essa pena que outrora foi prolatada com base em uma lei mais gravosa, ok? Então, veja, quando nós temos uma lei nova para melhor, automaticamente ela vai retroagir para beneficiar o agente, seja qual for a fase, ainda que na investigação, ainda que durante o processo ou ainda que na execução da pena, ok? E aí veja, pessoal, além dessa circunstância, nós temos também uma outra que está no inciso 2º. Então, portanto, vejam o detalhe do inciso 2º do parágrafo 2A. Então, olha só, seguindo, portanto, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Para quando? Quais hipóteses? Ora, exemplo, assaltos a caixas eletrônicos mediante emprego de violência às pessoas e também emprego de explosivo ou artefato análogo, ok? Agora, com relação a esse inciso 2º, uma questão interessante. Então, por exemplo, suponhamos que os agentes estejam no caixa eletrônico, realizem um assalto mediante emprego de arma que seja, e veja, foram presos em flagrante delito e dentro da mochila de um dos assaltantes foi constatado
que se tinham 4 bananas de dinamite, ou seja, essa dinamite ela iria ser utilizada certamente para a destruição, rompimento do caixa eletrônico, para a subtração do dinheiro. Veja, pessoal, nesse caso, qual seria a capitulação dos agentes? Primeiro detalhe, o que você vai ter que ver? Olha só aqui, a circunstância ela trata de emprego de explosivo. Então veja que embora o agente carregue consigo acondicionado bananas de dinamite, que certamente seriam utilizadas para explodir o caixa eletrônico, não houve efetivamente o emprego naquele contexto fático. Portanto, nós não podemos trabalhar com essa hipótese de emprego. Portanto, essa causa de aumento de pena do inciso 2º não poderá ser utilizada para a condenação pelo crime de roubo. Muito embora, como no nosso exemplo, houve um emprego de arma de fogo, nós teríamos aqui a majorante de 2/3. Agora, pelo que é que esse agente, ou esses agentes, se for concurso de pessoas, e os outros denunciados, coautores souberem que seriam utilizadas essas bananas de dinamite para explodir o caixa eletrônico, vão responder. Então, veja, nós teríamos, portanto, um concurso de crimes, concurso material, do artigo 157, parágrafo 2A, inciso 1º, mas quem, gente? E aí vem uma questão interessante. Artigo 16 da Lei 10.826/03, que é o Estatuto do Desarmamento, também chamado de Lei de Armas. Por quê? O artigo 16, ele trata do porte ou da posse de arma de fogo, ou de acessório, ou de munição de uso restrito. Dentro do artigo 16, ao longo de um dos seus incisos, nós temos ali nas formas equiparadas a utilização de explosivos ou de artefato análogo. Portanto, ainda que nesse meu contexto, nesse meu exemplo, não tenham sido utilizadas as bananas de dinamite para estourar o caixa eletrônico, os agentes, coautores, se for o caso, estariam trazendo consigo o quê? Artigo 16. Explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Portanto, nós teríamos um concurso entre artigo 16 da Lei de Armas, também chamada de Estatuto do Desarmamento, e também o artigo 157, parágrafo 2A, ok? Inciso 1º, porque no nosso exemplo a gente trabalhou com o emprego de arma. Então, arma de fogo. Então, veja, pessoal, que muita atenção para as questões que trouxerem explosivos associados na hora da subtração. Nós precisamos que eles efetivamente tenham sido empregados, ok? Então, esses são os detalhes com relação às alterações e a polêmica que gira e está girando em torno da majorante emprego de arma de fogo. Agora, além disso, nós temos, só para finalizar aqui, para não ficar incompleto, veja, aqui no parágrafo 3º, os preceitos secundários vieram mais gravosos. Então, nós temos novácio legis impégios. Lei nova, mais grave, mais maléfica. Por quê? Ora, porque enquanto que do parágrafo 2A nós tivemos ali, uma
restrição, uma interpretação restritiva ao emprego de arma, aqui nós temos um agravamento na pena combinada. Então veja, agora quando nós temos da subtração resultado lesão corporal grave, nós temos um preceito secundário combinado de 7 a 18 anos. E por outro lado, se dentro do contexto da subtração nós temos o evento morte, nós temos aqui uma reclusão de 20 a 30 anos. Portanto, veja, se o agente está sendo investigado pela prática de um latrocínio que se consumou antes do advento da lei, ela vai retroagir? Claro que não. Lei nova para pior. Se ele está respondendo a um processo criminal, essa lei nova vai retroagir? Claro que não. Lei nova mais prejudicial. E também, acaso ele já esteja cumprindo pena, da mesma forma, essa novatio legis impejus, ela não vai retroagir. Então, veja, no parágrafo 2A, nós trabalhamos com uma lei nova mais benéfica, portanto, ali nós vamos ter o fenômeno da retroatividade, enquanto que aqui, nas alterações nos preceitos secundários que são combinados, nós temos aqui lei nova mais gravosa, lei nova para pior. Ok? Gente, era isso que nós tínhamos para falar aqui no Ao Vivo, só para manter você sempre atualizado com relação às novidades do nosso ordenamento, coisas que com certeza vão cair na sua prova, especialmente você que se prepara para carreiras policiais. Vamos dar um intervalo, só tomar um cafezinho, tomar uma água, que a gente já volta. Até já já. Clic-clac.